na luta se aveste. Vereda flecha na alma tem brecha. Cambeba na beca no mundo que via. Caravela traca ainda nem existia. Surgia distante na queda das águas. Cobra diante na fonte da mágoa. Moras amágua em Munduruku, que nem réu cai do céu, já nem é tão azul. O norte é o sono, estrago do mercúrio. Juro, amores, não trago murmúrio. Intenso, escuro, rio negro tão denso. Cartolina rasga, a mortalha é tenso. Paro e penso no imenso estrondo. Olha a mãe Catirina. Olá, jetistas, inscritos no canal do GT Mundos do Trabalho Amazonas e demais interessados na história do trabalho da Amazônia. Meu nome é Deusa Costa, sou historiadora social do trabalho e hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre o CEMEG 11, que é o Centro de Memória do TRT-11, onde eu trabalhei de 2008 a 2018. Quero agradecer a coordenação do GT por essa oportunidade de estar aqui, professora Alba Pessoa, professora Isabel Varão, professora Gilmara Santos, muito obrigada, meninas, por essa oportunidade. Nossa ideia inicial era gravar esse vídeo no espaço do Centro de Memória. Infelizmente não foi possível porque o prédio está em reforma e nós fizemos então a opção de trazer para vocês algumas imagens das atividades que são colocadas lá e a gente vai colocando no vídeo para vocês irem tendo uma ideia. Então, o CEMEG 11 é uma unidade de memória que tem duas outras unidades, que é o arquivo e o museu. E tem mais ou menos 60 mil processos trabalhistas disponíveis para pesquisa. Muitas pessoas fazem uma pequena confusão, confundem a Justiça do Trabalho com o Ministério do Trabalho. O CEMEG 11 faz parte da Justiça do Trabalho, que é do Poder Judiciário. Já o Ministério do Trabalho é do Poder Executivo. Os dois atuam nos mundos do trabalho, mas com funções diferentes. A Justiça do Trabalho julga causas trabalhistas, fiscaliza a legislação se está sendo normalmente descumprida, né? Quando você vai lá para reclamar é porque está sendo descumprida. Já o Ministério faz fiscalizações preventivas para garantir o cumprimento dessa legislação. O CEMEG foi inaugurado dia 1º de dezembro de 2010 e desde lá ele atua em duas grandes linhas de ação. É a educação patrimonial e a difusão cultural. Um outro aspecto relevante da prática do CEMEG 11 é que desde a inauguração ele pensa arquivo e museu como equipamentos culturais multiuso, que é uma concepção que envolve a comunidade no uso e nas ações desses espaços para criar uma agenda de eventos. Então, por exemplo, o CEMEG tem um projeto que é o CEMEG itinerante que vai nas escolas. Mas ele vai nas escolas, mas também recebe as escolas nas suas exposições ou para participar das sessões plenárias ou até para serem autores de algumas exposições, como nós veremos no decorrer dessa exposição. Desde o início, o Centro de Memória despertou o interesse de historiadores sociais do trabalho, seja enquanto eles estavam na sala de aula da educação básica ou na educação superior. Vocês vão ver pelas fotos, pelas imagens que nós já recebemos vários eventos com professores da história, da UFAM, com professores da educação básica que são historiadores sociais do trabalho e também professores do direito da UFAM. Então, vou citar aqui alguns nomes, eu listei alguns para vocês terem uma ideia de como essa relação entre o CEMEG 11 e historiadores sociais do trabalho amazonense já é antiga. Então, professora Alba Pessoa, professor Davi Avelino, professor Ideraldo Costa, professora Patrícia Sampaio, professor James Roberto Silva, professor Nelson Tomelin, professora Isabel Varão, também, que é pesquisadora, lá está fazendo seu mestrado com base nos processos do CEMEG 11, professor César Queiroz, que já foi coordenador do GT, Avelino Pedro, Vanderlene Barros, Otônio Mesquita, Célia Santiago, Dorinete Bentes,
Alisson Dropa, Magno Braga, enfim. Vejam que essa relação já vem de algum tempo e ela rendeu muitos bons frutos. Envenena a flecha, na luta se aveste. Vereda flecha, na alma tem brecha. Cambeba na beca, no mundo que via. Caravela traca ainda nem existia. Surgia distante na queda das águas. Cobra diante na fonte da mágoa. Moras amágua em Munduruku, que nem réu cai do céu, já nem é tão azul. Do norte ao sul, no estrago do mercúrio. Juro, amores, não trago murmúrio. Intenso, escuro, rio negro tão denso. Cartolina rasga, a mortalha é tenso. Paro e penso no imenso estrondo. Olha a mãe Catirina, pai Chico não é tonto. Pai gerente conto, rasgou meu Mizuno. Canoa furada, sem gás, ó pro Uno. Vigarité, garapé, furo raso. Pau no rapé, vai quem quer sem atraso. Não fujo nem casa, ela é Icamiaba, te aviso. Caboclo, olha a pisa de caba. É muita bacaba, não escolhe o decaibro. Não quebro teu galho e Miguel, eu não caibo. Me saio por baixo, é puro pitbull. Chega te a mim, pachulinha, engatu. Um cuio, assando nessa grelha. Piada é tão velha, liberta as Amélia. Rai das Aleia, vaiana e borracha. Sangra seringa e a febre não baixa. Verde, amarela e vermelha, brasel. Taca o corante, dolando o papel. Porro que perel é teu véu de fumaça na mata real. Como vocês viram, com esses historiadores nós fizemos várias ações. Isso significa dizer que o SEMEG organiza eventos para o público, mas também incorpora as demandas desse mesmo público e disponibiliza seu espaço para sediar atividades culturais, escolares ou acadêmicas desse mesmo público, que é uma demanda. É uma forma de compartilhar com a comunidade escolar, acadêmica e cultural, artística, esse espaço enquanto patrimônio público que ele é. Além de desenvolver todas essas atividades que vocês viram, nós também, e eu falo nós porque o SEMEG é tão querido para mim, eu já aposentei, aposentei em 2019, mas é uma unidade muito especial. Então, o Centro de Memória, como eu dizia, ele oferece oficinas sobre o processo do trabalho. Isso é uma outra ação que se enquadra também como educação patrimonial e estímulo à pesquisa acadêmica do seu acervo, Como eu falei no início, essa concepção de equipamento cultural multiuso vai também em busca do seu público, do seu pesquisador. E as oficinas que o SEMEG faz para acadêmicos nos cursos de História, seja da UFAM, seja das particulares, e também do Direito, é uma forma de estimular pesquisas nesse acervo e demonstrar para a sociedade o quanto ele é relevante para contar a história do trabalho na Amazônia. Falando rapidamente para vocês sobre o processo judicial como fonte, e dessa vez de maneira geral, não só o processo trabalhista, mas o processo também da justiça comum, porque o processo trabalhista lida diretamente com uma causa especializada, que é o direito trabalhista. Mas a justiça comum, a chamada justiça comum, que é a justiça estadual, lida com todas as outras demais causas, Tem vara de família, tem causas cíveis, tem a penal, enfim, é uma complexidade enorme do direito. Esse processo ele é riquíssimo, para trabalhar na história. E ele vem sendo valorizado e aumentando o seu uso como fonte histórica desde os anos 80. E houve um incremento muito forte nos anos 2000 com movimentos de preservação maior desse acervo, justamente para disponibilizar para a pesquisa. Na Justiça do Trabalho, nós temos um grupo chamado Memojutra, formado por servidores e magistrados, que defende justamente a preservação do processo judicial trabalhista para a pesquisa. E esse debate ganhou um grande incremento e se especializou exatamente com o aporte de historiadores sociais do trabalho
que passaram a fazer pesquisas e divulgar a relevância desse acervo para a história do país. Então, para citar alguns nomes para vocês, eu vou ler aqui, anotei alguns: Fernando Teixeira da Silva, Sidney Chalub, Ângela de Castro Gomes, Antônio Torres Montenegro, Benito Bisso Smith, que nos visitou, Clarice Esperança, Marcília Gama da Silva, Alisson Dropa, que também conheceu nosso acervo, Larissa Correia, Valéria Marques Lobo, no Pará, a professora Edilza Fontes, a Célia Santiago, do Uninorte aqui de Manaus, a professora Alba, coordenadora do GT, que Seduc Amazonas, Anderson Vieira, presidente da AMPU atual, AMPU Amazonas, Avelino Pedro da Silva, Magno Braga, um pesquisador, historiador alagoano, que faz doutorado em Coimbra, também visitou nosso acervo, a Vanderlene Barros, Pedro Manso Andes, Marineide Ribeiro, esses três últimos jetistas, né, do GT Mundos do Trabalho Amazonas. Todos eles colaboram diretamente para divulgar o potencial do processo judicial, da documentação judicial em geral, e o quanto ele revela. Essas pesquisas vêm demonstrando vários aspectos, fazendo releituras do mundo do trabalho e possibilitando ampliar as várias perspectivas de análise desse rico universo. Falando rapidamente do processo judicial trabalhista, é um conjunto documental especialíssimo, muito, muito rico, né? O processo judicial tem um rito próprio. Quando um trabalhador chega na Justiça do Trabalho e registra lá a sua demanda, aquele documento vai ser autuado. A autuação é a transformação daquele documento em processo. A partir dali, ele vai para uma segunda fase, que é a instrução processual. Cada parte envolvida vai trazer provas e contraprovas sobre aquela situação que está sendo debatida e para possibilitar que o juiz julgue aquilo que está ali. A Justiça do Trabalho se organiza em 3 instâncias. A primeira instância são as varas. No nosso caso aqui, temos 19 varas na capital e 10 no interior e 3 em Boa Vista. A primeira instância aqui em Manaus fica ali na Ferreira Pena, no Fórum Trabalhista de Manaus, onde estão as 19 varas. Quando o trabalhador dá a entrada ali e sai a decisão que é monocrática, né, foi julgado na vara, o processo vai ser julgado por um juiz, seja ele o substituto ou o titular da vara. Se uma das partes, o trabalhador ou o patronato, ficar insatisfeita com o julgamento, ele pode recorrer para a segunda instância. A segunda instância é onde estão os desembargadores. Aqui em Manaus, fica ali na Praça 14, o tribunal, a sede propriamente do Tribunal Regional do Trabalho. Ali, o processo vai ser julgado não mais só por um, ele vai ser analisado de forma colegiada. São turmas compostas por 3 ou 4 desembargadores que vão rever aquela decisão. Às vezes eles confirmam o que está ali, às vezes julgam parcialmente procedente ou parcialmente improcedente, enfim, tem várias situações. Ainda assim, se as partes ficarem insatisfeitas, eles podem recorrer para a terceira instância. A terceira instância da Justiça do Trabalho fica em Brasília, no TST. Lá também ela será analisada e julgada de forma colegiada por turmas, dessa vez já de ministros do trabalho. Então vejam o quanto de debate e de pessoas e de sujeitos sociais estão registrados nesse conjunto documental chamado Processo Judicial Trabalhista. Ali tem registros sobre trabalhadores, sobre patrões, tem a atuação de servidores e magistrados da Justiça, tem a atuação dos advogados trabalhistas, sejam eles por parte do empregado ou do empregador. Todas essas informações, todas essas falas, todos esses registros estão compondo o processo judicial. Então, é uma fonte riquíssima
não só para a história do trabalho, como para outras áreas, para o próprio direito, né? A professora Dorinete Bentes é uma grande parceira nossa, professora da UEA, do direito da UEA, que vem fazendo discussões e produzindo material riquíssimo, já dessa vez em relação ao direito. Sendo que a professora Dorinete também é historiadora, ela é formada em história também. Então vejam o quanto esse material vale a pena ser visitado. O CEMEG 11, eu quero aqui encerrar convidando professor da educação básica, professor que atua nas escolas, professor que pode levar o seu aluno para visitar as exposições ou pode receber o CEMEG na sua escola para falar sobre justiça do trabalho, sobre os serviços que presta, para fazer sessões de cinema com sabor, se for do seu interesse, e também o pesquisador, né? O CEMEG 11 é um espaço que concilia as atividades desses profissionais, tanto do professor que está historiador e professor que está na educação básica ou na educação superior, quanto do pesquisador interessado nos diversos mundos do trabalho na Amazônia. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por estarem aqui me ouvindo. Eu vim aqui trazer um convite muito especial. Eu sou André Luiz Marques Cunha Júnior, juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do nosso tribunal. Em nome do diretor do Centro de Memória, o excelentíssimo desembargador Jorge Álvaro Marques Guedes, venho convidar você, professor de ensino médio, estudante, pesquisador, acadêmico e todos que estão interessados em conhecer o acervo de processos do nosso tribunal, que compõem o nosso patrimônio, para conhecerem o novo Centro de Memória que será inaugurado no próximo mês de outubro. O prédio está localizado na Rua Barroso, número 111, no coração do centro de Manaus, próximo à Biblioteca Pública do Estado e a poucos metros do majestoso Teatro Amazonas. Ao seu redor, também se encontram diversos prédios que compõem o patrimônio histórico e cultural da nossa capital. E não descuidamos da sua segurança. Enquanto sofremos os efeitos da pandemia de Covid-19, o acesso estará limitado a 5 pessoas por vez, observado o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre cada um dos que estiverem presentes no local. O agendamento deverá ser realizado através do telefone ou e-mail. Venha nos conhecer. A sua visita será muito importante. Obrigado. Do papel, porro que perel é teu véu de fumaça na mata reaça, queimando minha raça. Laço entre nós é um rebojo sem fim, mormaço feroz nem tá quente pra mim. Chora curumim, quem foi que te tocou? Apavora o daí pinheiro de terror. Panzeiro passou balançando o esteio, na sede é pai d'ego, o salão já tá cheio. Muda em primeiro é fatura pro ego, corrupto eleito, o futuro é ser prego. Grileiro que brota montando garimpo, bota essa engorda, meu nome tá limpo. Te expulsa com cinto ou amolo teçado, arranca o cercado e tamo conversado. Puxa esse